esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenha dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu fiz pela manhã, nós vamos começar do Evangelho para a primeira leitura. Mas vamos começar hoje saudando os nossos irmãos, os diáconos, ordenados ontem para o serviço da Igreja de Vitória da Conquista. José Vitor Guimarães Assis, Juliano Neres de Campos e Rodrigo Oliveira Silva. Então foram os 3 diáconos ordenados ontem para servir a Igreja Particular de Vitória da Conquista. Então as nossas orações por estes nossos irmãos. Saudação toda especial a eles. Não tive como estar lá no dia de ontem, devido aos afazeres. E também trago um abraço especial para vocês. Esteve aqui por já a terceira vez, o Dom Zanoni, o arcebispo de Feira de Santana. Na segunda-feira ele passou aqui, conversamos um pouco. Ele estava indo celebrar e, voltando, passou aqui, conversamos um pouco e deixou um abraço a todos, principalmente aqueles que o conhecem na época de seminarista que passou por aqui, né? Então mandou um abraço especial a todos vocês. Mas vamos lá conversar um pouquinho. Olha, nós estamos chegando em uma fase da igreja do tempo da Páscoa, então estamos já nos preparando para a festa do próximo domingo, a festa da Ascensão do Senhor, e no domingo seguinte a festa de Pentecostes está chegando, né? Então são as 3 festas que nós temos. Dentre delas também teremos a festa da Santíssima Trindade, já no tempo comum, e a festa de Corpus Christi também. Então são os momentos que nós temos aqui até o dia 19. Com isso, então, hoje, Jesus prepara a sua despedida com os discípulos. Jesus, na sua caminhada terrena, seu nascimento, depois da sua caminhada, temos os relatos até os 12 anos, depois esse Jesus continua o seu caminho. Jesus recebe o batismo e começa a sua grande missão. Aproximadamente uns 3 a 4 anos de missão diante da sua comunidade. Terminada esta missão, Jesus é morto, ressuscita, permanece com os discípulos durante 40 dias e agora é hora de despedir do seu povo. Então começa agora um grande momento. Então, a despedida de Jesus, ele vai preparando a comunidade para o novo tempo que vai acontecer. Então, como é que começa? Jesus começa lá, na sua ressurreição, aparecendo aos discípulos.
e anuncia a eles: a paz esteja convosco. E ao mesmo tempo, esse Jesus envia os discípulos para uma missão, mas percebe que eles estão com medo, mas Jesus anuncia este sinal da paz, para que eles estejam ali atentos àquilo que o Senhor anuncia. Durante 40 dias, ele vai então organizando um pouco os discípulos para a missão que eles vão assumir. E ao fazer esta questão desta preparação da missão, faz com que os discípulos se sintam fortalecidos para a questão do testemunho, da ação apresentada a eles. E aqui o texto, então, segue nos apresentando justamente isso. E Jesus começa, nós já temos 3 domingos, que ele fala do amor, desta presença do amor. E hoje ele diz também, começa dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Olha, se realmente tivermos amor por Jesus, teremos o sinal do amor do Pai em nosso caminho, e este Pai vai então nos guardar também. Depois ele diz: nós, Deus e o Filho, faremos morada naquele que nos ama, estará presente naquele que nos ama. Por isso, devemos guardar as palavras anunciadas e a palavra que nós vamos escutar do Pai. Depois ele avisa: mesmo assim, terminada esta minha missão, enviarei um defensor, o Espírito Santo, que vai cuidar de vocês de uma forma toda especial. E recorda ainda a cada um de nós, que é extremamente importante: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. A paz constante que o Senhor nos anuncia e prepara para nós neste sinal. E continua dizendo: não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Deixemos os nossos corações voltados para Deus, para a ação de Deus em nossas vidas, que isso se torna um sinal. É preciso ouvir: vou, mas voltarei, estarei sempre convosco. E devemos nos alegrar, porque o Senhor cumpriu a sua missão e agora prepara a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, para podermos anunciar a graça de Deus em nossas vidas. Mas para isso é preciso amar. É o amor que deve prevalecer acima de todas as coisas. Agora nós vamos para a primeira leitura, depois a gente conversa um pouquinho do Salmo, da segunda leitura e do Salmo. Mas eu vou pedir o auxílio da leitora. Você fica aqui, só vai ler na hora que eu mandar, tá? Relaxa. Deixa eu primeiro situar vocês no que nós estamos celebrando, para que depois nós vamos trabalhar a primeira leitura de hoje, tá bom? Então, primeira coisa que nós precisamos entender do texto de hoje é o seguinte: nós temos um problema, e um problema grave, apresentado na igreja ali. E a gente precisa entender a questão de como resolver o problema. Quando Jesus dá aos discípulos a questão da missão e do cuidado, eu já falei com vocês que o Atos dos Apóstolos é um livro dividido com várias partes das etapas da igreja dos discípulos. E a gente começa com a etapa da seguinte forma: qual é a primeira etapa? A missão de Pedro e João. Eles vão anunciar a palavra de Deus, solidificar esta igreja em torno dos apóstolos. Eles anunciam, e o número vai crescendo por causa do testemunho dos apóstolos. Esta é a primeira parte. Segunda parte, há um problema. Quando Pedro e João começam a anunciar, o número da igreja começa a crescer. Então é preciso tomar algumas decisões. Primeira decisão, a escolha do apóstolo que estava faltando, do discípulo que estava faltando. Então tinha 11, precisava escolher mais um. Então a sorte cai sobre Matias, que é eleito então para o lugar de Judas, para que esteja completa a comunidade.
Nesse sinal da evangelização, nós vamos para a terceira parte. Acontece que houve um grande problema também. Cresce o número, então os que vão evangelizar é um número pequeno. Não tem condições de evangelizar. As viúvas e os órfãos começam a reclamar que eles não tinham assistência, precisava da assistência de todos. Então, eles dizem, escolha 7 homens de boa índole. E a comunidade escolhe, é feita a eleição de 7 homens. É a primeira ordenação diaconal que a gente tem vista na igreja. Então, é eleito esses 7 homens para o serviço da igreja. Entre eles, o diácono Estevão se destaca. Com isso, o destaque do diácono Estevão, ele então é condenado por uma mentira, é morto, as roupas é jogadas sobre os pés de um tal de Saulo, que se torna o perseguidor da igreja. Eu preciso situar vocês para facilitar naquilo que nós vamos conversar daqui a pouco, tá bom? Nesta atitude, Saulo persegue esta igreja até o dia em que o Senhor chama Saulo para a missão. Depois, Saulo se converte, se torna Paulo e um grande evangelizador. Nesta evangelização acontece um problema. Os judeus não conseguem acolher a palavra de Deus como deveria. O que acontece então? Paulo e Barnabé, percebendo que há uma distância desta palavra, compreenderam o evangelho que diz, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então abriram o evangelho para as pessoas distantes. Com isso, começa a grande evangelização da igreja. Fora de Jerusalém, eles começam então a evangelizar esta igreja começa a crescer. Com isso, há um problema. 2 grupos, os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem pagã. Não estou apontando para vocês aqui não, tá? Senão vai dizer que o padre está dizendo que esse aqui é um, esse de cá é outro. Nada disso. Então nós temos os cristãos de origem judaica, que seguem uma tradição, e os cristãos de origem pagã, que começam uma nova etapa. E cria uma certa rivalidade dos cristãos de origem judaica, ciumentos, com aqueles que estão chegando. Dá um rebuliço enorme. Com isso, acontece o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que é este que a jovem acabou de ler, que nós vamos agora esmiuçar para que vocês possam entender direitinho, tá bom? Esqueça os relógios, esqueça tudo que vocês vão fazer, que eu não sei que horas vocês vão sair daqui. Não tem vixe não, tá? Vamos lá conversar. Começa devagar. Naqueles dias. Aí alto. Naqueles dias chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Pronto, já chega aí primeiro. Vós, parece o povo de agora, né? Olha, vocês não serão salvos. Por que não serão salvos? Porque não segue a tradição. Quantos dizem assim, olha, vocês não vão ser salvos, porque vocês estão batendo palma na igreja. Vocês não vão ser salvos por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. A língua mais felina do que os outros. Uns que se acham mais santos do que os outros. Que se acham melhores do que os outros. A salvação não depende, não somos nós que vamos definir quem vai ser salvo, mas é Deus, só Deus. Nem eu posso dizer. A salvação vem de Deus. E nós precisamos caminhar de acordo com aquilo que o Senhor nos anuncia. Eu não consigo entender como alguns se acham tão puros por fora, que por dentro estão carcomidos de tantas coisas. A salvação não é assim. E quem te deu o direito de indicar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Quem te deu esse direito e essa ousadia?
De vez em quando eu fico olhando aqui, que tem alguns santos mais do que os outros, que quando alguém começa a fazer alguma coisa que não está de acordo, aquilo que fulano da televisão ensinou, bate na mão, quieta, não é assim. Cuidado, muito cuidado. Cuidado com os segmentos da TV, que em muitos momentos vocês quebram a cara. A salvação vem de Deus. Nós precisamos buscar o sinal desta salvação. Cuidado com os pesos que vocês vão colocando sobre a cabeça das pessoas. O que é que Jesus disse no Evangelho? Do amor. O amor. O amor tem que prevalecer. E aqui tem um problema. Os puros, ditos puros, querem condenar os outros. Os outros não servem, só servem estes aqui. Não somos nós, não somos juízes da fé. Devemos aprender a caminhar, mas não somos juízes da fé. E aí cria este problema grave. Segue um pouquinho mais. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Pronto. Veja, então cria. Este grupo que está iniciando na fé tem lá os seus problemas. Então precisa, ao longo do tempo, organizar a vida. Mas esse que está aqui não pode achar que é mais do que os outros. E às vezes na igreja a gente encontra os assim, eu já tenho anos nesta igreja, eu sou o fundador da igreja, eu participo da igreja há muito tempo, você que está chegando agora, quer ser mais do que eu? Mas como é que você tem ousadia de dizer que você é melhor, ou tem mais tempo, ou é mais do que o outro? Somos nada, gente, somos todos iguais, todos. Não, eu já estou aqui, agora chega esse aí, quer tomar meu lugar. E tu tem lugar, é? Onde é que é teu lugar? Porque tem uns assim, ousados que só, donos da verdade, que acha que é mais do que os outros, e fica apontando os defeitos dos outros, que é pior ainda. Nós não podemos fazer isso. Ou os donos das pastorais, dos movimentos, das comunidades, ou aqueles que acham que prega mais do que os outros, que a sua palavra é maior do que a dos outros. Cuidado, que não é assim que funciona. Paulo, juntamente com Barnabé e com os outros, foram resolver as questões. Não ficaram batendo boca com aqueles que achavam que eram os mais santos, que os outros estavam no pecado, no inferno, que tem gente assim. Há uns dias atrás, nesses encontros que eu tenho que fazer, uma mulher veio dizer para mim o seguinte: padre, esse povo na igreja aqui está tudo em pecado. Eu falei, inclusive a senhora, com a língua solta da senhora. Mas vamos lá, por que eles estão em pecados? E ela foi apontando os defeitos. É esse problema. Tá bom, não conhecia a criatura. Aí eu perguntei a alguém que estava lá, quem era aquela alma? Era uma recém-convertida, vindo de umas regiões que vocês nem imaginam, completamente doida, desvariada, e agora queria impor nos outros a sua condição. Errada, só que vocês nem imaginam. Toda cheia de pecado, mas escondeu os pecados para apontar os pecados dos outros. Eu falei, olha, a senhora tenha cuidado, que senão a senhora vai para o inferno direto. E eu ajudo ainda a empurrar. Cuidado quando você aponta os defeitos dos outros. Isso é um perigo. Você pode afastar as pessoas da igreja. Não faça isso. Respeite o outro, o tempo do outro. Quando você fica apontando os defeitos, cuidado que os seus podem aparecer. E isso é um perigo. Vamos seguir.
Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Veja que aí a escolha para que vão lá ajudar. Não deixaram Paulo e Barnabé sozinhos, mas foram alguém em nome da igreja, para poder falar com eles. Segue, deixa eu ver se agora começa. Através deles, enviaram a seguinte carta. Pronto, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção agora na carta. Esta é a conclusão do concílio de Jerusalém. É no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos. Nós lemos capítulo 15, o texto de hoje é capítulo 15, do 1 ao 2, me parece, depois do 22 a 29, acho que é isso, né? Gente, eu estou bom, tá vendo? Também depois de 5 vezes que li o texto, tem que ficar bom, né? Então, vamos lá. Nós estamos agora na carta. Preste atenção no conteúdo da carta, porque às vezes vocês dizem assim, agora criou uma mania. Alguns dizem assim, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, porque o padre da internet mandou ler a Bíblia, senão você está em pecado. Mas da forma que vocês leem, o pecado é pior ainda. A palavra de Deus não pode ser lida desse jeito. A palavra de Deus tem que ser lida, interpretada e vivida. Senão não adianta. Ler por ler é melhor deixar a Bíblia quietinha. Mas se eu quero ler, eu preciso entrar no sinal daquilo que a palavra de Deus me orienta. E às vezes eu fico assim, olhando. Tem gente que começa a falar e fala assim, lá no versículo tal, não sei quanto das ondas, tem lá assim, está dito assim. Cuidado que quando você pega o versículo pedaço, você corre um risco de falar um monte de bobagem. A palavra de Deus não é assim que tem que ser dita. Precisamos ter um certo cuidado e uma certa atenção com a palavra de Deus. Mas siga aí. Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões... Pronto. Como começa a carta? Como começa? Vocês não estão prestando atenção, não? Eu não pedi vocês, almas santas, para prestar atenção. Lê de novo para esse povo entender. Nós, os apóstolos e os anciãos. Pronto. Quem está aqui? A carta começa como? Não escutei nada. Começa? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Ah, tá. Então melhorou. Tá vendo? Então eles começaram a carta. Nós. Depois, todos, né? A igreja. Os apóstolos e os anciãos. Então a comunidade reuniu e decidiu. Olha que coisa interessante. Não é eu, que às vezes é assim, né? Começa assim, eu acho, por mim você fica achando do seu jeito, mas você, em alguns momentos, não é a igreja desta forma. E a gente precisa ter um cuidado. Em uma reunião, alguém falou assim, eu acho que tem que ser assim. Eu falei, não entendi, fala de novo. Eu acho que tem que ser assim. De novo que eu não entendi. Foi acho que umas 4 vezes a criatura falando. Eu falei, não é você. Somos nós. A igreja. A igreja. Este é um sinal extremamente importante. Então nós, os apóstolos, os anciãos. Segue aí, que eu esqueci já. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações. De novo, para um pouquinho. Que alguns dos... Eita, vocês estão devagar. Alguns dos nossos. Então, eles não dizem assim, foi Manuel, foi Joaquim, foi... Não, alguns dos nossos. Dos nossos. Então, alguns da igreja perturbaram vocês. E tem gente perturbada na igreja. Tem uns que se acham até mais santo do que o padre. O padre não é tão santo assim, graças a Deus, né? Mas tem uns que se acham.
Eu fico até com medo de se deixar a estola aqui, quando eu voltar eu não acho, que eu vou até querer celebrar a missa no lugar do padre. E a gente precisa ter uma atenção. É esta unidade da igreja, é esta a ação da igreja, que isso aqui se torna importante. Hoje de manhã até comentava com alguns aqui, veja só, tivemos a eleição do Papa, momento belíssimo da igreja. Mas antes da eleição do Papa, vocês viram o tanto de comentário que tinha, não é? Um monte de comentário. E alguns assustados vieram dizer assim, mas padre, está dizendo que o Papa vai ser o último Papa. E o pior, além de ser o último, ia ser um negão que ia tomar conta, ia acabar com a igreja. Coitado da gente, ó, negaiada. Sobrou para os pretos. Eles seriam os últimos, o último Papa que ia destruir a igreja. Não poderia ser um branco, mas tinha que ser um negão que ia destruir a igreja. Mas de onde é que esse povo tira essas coisas? De onde foi que tiraram isso? Mas olha que coisa, que absurdo. A gente precisa, e muitos de vocês embarcaram nessa situação, e ainda postaram nos grupos de vocês, que é pior ainda. Agora, onde é que estava escrito? Quem é que decidiu para vocês que o negão seria o último Papa, ia destruir a coitada da igreja? E onde está a ação do Espírito Santo? E a gente precisa ter um cuidado. Cuidado com o que vocês falam e o que vocês reproduzem, que é pior ainda. Nem tudo que se vê na internet, vocês têm que colocar como verdade. Não é a posição da igreja. Segue, que eu nem sei mais onde é que tu estava, mas você sabe, né? Então. Graças a Deus. Então diz lá, que alguns causaram algumas perturbações, alguns dos nossos. Então a gente precisa ter um cuidado. Quando você está no seu grupo, não é a sua cabeça que tem que funcionar e dizer que tudo aquilo é. Você tem que entender que ali você representa a igreja e você fala em nome da igreja para as outras pessoas. E você tem que ter um cuidado do que você fala. Quando você vai coordenar uma reunião, é a igreja que está ali. E a gente precisa ter um cuidado. Não podemos brincar. Segue. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, porque pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo... Espera só um pouquinho. Nós, então, chegamos quase ao final da carta. Ela começa dizendo nós, não é isso? A igreja. Depois ela diz, alguns dos nossos causaram uma perturbação na cabeça de vocês. Então, nós agora... já adiantei o trem, né? Então, agora, nós vamos para o desfecho da carta. É belíssimo. Eu tenho certeza que vocês leram, mas passaram despercebido por uma joia que nós temos, que é a conclusão do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. Pronto, chega aí, tá? Mas não vai sair não, você tem que concluir aí. Então decidimos, olha que coisa belíssima. Quem decidiu com eles? O Espírito, não foi nós não, gente. Primeiro foi o Espírito Santo, pelo amor de Deus. A criatura acabou de ler, vocês nem lembram mais o que a pobre coitada leu ali. Quem primeiro? Depois? E? Silas o que, criaturas? Os apóstolos. Oh, Jesus misericordioso. O Espírito Santo, que ilumina, que conduz esta igreja, Ele em primeiro lugar, é a ação de Deus.
é a ação do Espírito. Depois, aqueles que estão na cabeça da igreja, como os representantes, os apóstolos, decidiram em comum acordo. Decidiram o que em comum acordo? Abster-se de... Não, você já está lá no final. O que eles decidiram em comum acordo? Não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. Pronto. Nenhum fardo. A igreja não pode ser peso na vida de vocês. A igreja não é peso. E é um problema sério. Dizia de manhã aqui. Qual é o problema? As mães trazem os filhos para a igreja com os pais. Aí o menino começa a perturbar e quer sair e quer. Aí aponta para o padre e fala ali: ó, o padre lá olhando para você. Se tu ficar perturbando, o padre vem aqui e te puxa, vai brigar com você. Essa criança vai querer vir na igreja para quê? Olhando um homem aqui na frente, falando o tempo inteiro, brigando com vocês. E você ainda diz que o padre vai brigar com ele. O que ele vai fazer na primeira oportunidade? Vai fugir. Vai querer vir na igreja para quê? Porque tu está ensinando tudo errado. Obrigando. A igreja não pode ser obrigação. Eu tenho que sentir amor pelo que eu faço. A igreja tem que ser assim. Eu tenho que encantar as pessoas para que elas venham na igreja, não por mim, Padre Josué, mas por vocês e por Cristo. Este é o sinal, é esta a função. Mas a gente briga, aí às vezes a mãe fala assim: onde foi que eu errei que meus filhos não querem mais participar da igreja? Lá atrás, quando tu brigou, quando tu esqueceu de orientar. Me lembro de uma história de uma criança lá no Paraná, quando eu morava lá. A mãe brigava com ele todos os dias para levantar cedo e ir para a igreja. Todos os dias. Todos os dias não, todo domingo de manhã. Era uma confusão. O menino chorava, esperneava, mas levava. Um dia essa criança, olha que criança é danada. A criança então chegou para a mãe e falou assim: mãe, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Aí a mãe falou assim: mas por quê? Eu nunca vi a senhora chamando meu pai para ir para a missa. Meu pai dorme o dia inteiro. E a senhora não fala nada com ele. E eu tenho que ir. Está vendo? Bem feito para os pais, né? Obrigando. Cuidado. Faça com que a pessoa participe. A igreja não impõe fardos sobre vocês. E não é assim. A igreja orienta vocês. Ela diz que aquele que participa não pode faltar às missas nos domingos, porque o domingo é o dia do Senhor. Se você falta, a culpa é de quem? Sua, o pecado é seu, você se vire para resolver. A igreja te apresenta os mandamentos e os sacramentos, mas ela não te impõe nada, mas você precisa aprender a viver. Precisa aprender a ter atenção, senão não adianta. Nós criamos dificuldades e grandes com relação a isto. Se o outro não quer vir, venha você, porque às vezes é assim: ah, fulano não vai, eu também não vou não, eu estou com raiva, não vou mais. Não é desta forma que você educa, não é desta forma. Faça a sua parte. A sua parte, não a parte do outro. É esta parte que envolve, é esta parte que interessa. Não ponha fardos pesados sobre as pessoas, não é assim. Agora veja como termina a carta, belíssima carta. Se vocês tiverem paciência, leia, que vocês vão entender o quanto essa igreja é bela. Veja como nós vivemos esses dias da preparação do conclave, como foi bonito, né? Como foi bonito, como foi interessante, quando o Papa foi eleito, os cardeais todos em volta, ali já não era mais o cardeal tal, mas era o Papa que estava ali, e a igreja inteira
se alegrou pela eleição do Papa. Olha que coisa bela. Nós não somos uma igreja de fundo de quintal. Somos uma igreja de história, de memória. Uma igreja em torno dos apóstolos. Esta igreja que nós celebramos, é esta igreja do Concílio de Jerusalém que se preocupou com o povo para dar uma resposta digna ao povo. Que coisa interessante. Veja, antes de mim, como padre, quantos padres passaram por aqui? Quantas memórias e histórias vocês contam desse tempo? Eu estava conversando com Dom Zanoni e ele dizia, eu sou ainda do tempo que a igreja era pequenininha, ali no meio. E na necessidade do povo, tivemos que ir crescendo, crescendo e crescendo a igreja, para acolher todos vocês. E a igreja da vida, da esperança. E é isto que a gente precisa viver. Conclui. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós farei bem se evitarde essas coisas. Saudações. Volta aí esse finalzinho. Vós. Vós fareis bem se evitarde essas coisas. Impôs alguma coisa? Orientou. Orientou. E a gente precisa aprender. A igreja nos orienta a caminhar. E é esta orientação que a gente tem que fazer constantemente. Este sinal. Pode sentar, Deus te abençoe. Ficou nervosa? Graças a Deus. Orientar. E esta é a igreja da orientação, do cuidado, do zelo, do caminho. É esta a igreja que a gente precisa viver. É isto que o Senhor deseja de cada um de nós. Fiquemos em pé. Creio